Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula, sobre a linguagem PHP. E nessa aula a gente vai trabalhar com assuntos novos, ok? Nós vamos começar a ver aí as estruturas de decisão e nós vamos começar pelo comando if. Tá? O que é uma estrutura de decisão? Ora, trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade, é quando nós temos que tomar uma decisão em seguir um caminho ou seguir outro, certo? Por exemplo, digamos que você vai até um restaurante, você pede uma refeição, né, e aí você decide se você vai tomar um suco ou um refrigerante. Então, você vai ter alguma condição que vai levar você a tomar um suco ou a tomar um refrigerante. Por exemplo, se você estiver fazendo um regime, obviamente você vai optar por um suco ao invés do refrigerante. Tá? Então, é uma condição que vai ser analisada, tá? E de acordo com o resultado dessa condição, vai seguir um caminho ou outro. Tá? E isso é algo que a gente acaba utilizando muito, mas muito mesmo, em qualquer programa, né? Em qualquer software que a gente está desenvolvendo, independente de ser um portal web, enfim, independente do que a gente estiver fazendo. Então, por exemplo, trazendo um pouco para a nossa realidade, tá? Do projeto que vocês irão desenvolver. Vocês vão checar, por exemplo, se o usuário que fez o login no portal, no site, ele tem o status de administrador ou não. Então, se o usuário tiver o status de administrador, vocês vão reconfigurar o menu do portal para trazer as opções de administrador. Se for um usuário normal, vocês vão trazer as opções do menu para o usuário normal, certo? Então a gente vai estar sempre tratando e tomando muito cuidado, principalmente em definir qual a condição, tá? Porque é essa condição que vai definir o caminho que o código vai seguir, como que o código vai ser executado, tá? Então, por exemplo, vamos usar um exemplo que a gente também viu na aula anterior, tá? Onde a gente viu lá os comandos as estruturas de AND e OR, tá? Os operadores lógicos, né? Relembrando aí, fugir um pouquinho aqui. Então, por exemplo, nós vimos lá que a gente pode ter uma determinada condição, e essa condição ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Quando a gente trabalha com comando de decisão, nós também temos um caminho. Então, de acordo com a condição que for imposta aqui no nosso comando de decisão, ou seja, no if, nós vamos ter um processo, né, um retorno do código caso essa condição for verdadeira ou caso essa condição for falsa. Tá, pessoal? Um detalhe importante antes da gente dar continuidade é: eu posso ter o if tratando somente uma condição verdadeira. Tá? Se eu for tratar somente uma condição verdadeira, então eu não vou ter aqui a condição else. Tá? Então, nós podemos suprimir a condição else e dentro do if só termos a condição verdadeira. Tá? Ou podemos ter aí ambas as opções, tudo vai depender da nossa necessidade. Tá? Então, relembrando um pouco da aula anterior, nós vamos criar aqui e vamos pensar da seguinte forma. Vamos ter aqui uma variável média e vamos atribuir para essa variável média um valor 7. Ora, temos aí a condição que, se o aluno tiver uma média acima de 7, ele está aprovado, certo? Então, a condição para o aluno ser aprovado é a média 7. Então, nós vamos checar aqui na nossa condição, por exemplo, se a média ela é maior que 7. Ela pode ser maior, né, como a gente viu também esses operadores na aula anterior, ou ela pode ser maior ou igual. Ora, maior ou igual significa que se a média for 7, o aluno vai ser aprovado. Tá? Agora, se a média for 6,9, significa que o aluno não vai ser aprovado. Tá? Aí a gente pode tratar essa condição de uma outra forma. Então, se a média é maior ou igual a 7, significa que o aluno foi aprovado,
Então, nós vamos colocar aqui na condição verdadeira uma mensagem, né? Então, vamos usar o eco aqui, por exemplo, aluno aprovado, certo? Beleza, o aluno foi aprovado. E se a média for menor que 7? Ora, vamos colocar a mensagem que o aluno não foi aprovado. Tá? Então, por exemplo, eco aluno reprovado. Certo? Então, nós temos aqui, vamos mudar aqui um pouquinho, né? Aluno ou aluna, né? Aí vamos ter aqui aprovada ou reprovada, né? Para deixar as coisas mais genéricas, né? Então, se a média for maior ou igual a 7, esse aluno vai ser aprovado ou vai ser reprovado, ok? Então, notem que nós estamos verificando a condição e de acordo com o resultado aqui da condição, se é verdadeiro ou falso, ele está emitindo uma mensagem. Ora, pessoal, eu estou colocando aqui para emitir uma mensagem, mas pode existir aqui uma série de outros códigos, uma série de outros comandos, tá? Então não tem uma limitação do que vai ser executado dentro de uma condição verdadeira ou dentro de uma condição falsa em um if. Um ponto que vocês devem se atentar e muito é que o código escrito dentro de uma condição verdadeira ou de uma condição falsa, ele tem que estar dentro das chaves, tá? Então, notem aqui que nós temos a chave. Então, a gente sempre tem que abrir e fechar a chave. Se nós não abrirmos e fecharmos essa chave para colocar o código de cada um do resultado das condições, o PHP vai retornar um erro, tá? Então, quer dizer, o nosso código vai sair errado, ou seja, não vai nem executar. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que o PHP, como que esse código vai ser executado agora. Certo? Então, eu vou pegar aqui, vou trazer a nossa página. Então, localhost, web, né? Achei que estaria por aqui. Ah, tá lá. Localhost web index. Tá? Vamos executar aqui. Quer dizer, ele não vai fazer nada por quê? Porque eu não salvei aqui o código PHP com essa nova informação. Certo? Então vamos lá. Aluno aprovado. Certo? Por que aluno aprovado? Ora, o nosso código aqui apresentou que se a média do aluno for maior ou igual a 7. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma média 6.9, tá? Para esse aluno. Vamos salvar e vamos ver aqui agora qual que vai ser o resultado dessa execução. Aluno ou aluna reprovado, certo? Então, vocês viram que nós temos essas duas opções, tá? De acordo com o resultado que a gente tem para a condição, tá? Se a condição for verdadeira, aluno aprovado. Se a condição for falsa, aluno reprovado. E isso vai acontecer para todos, né, sempre que a gente tiver aí um tratamento sobre isso. Como eu disse, a gente também pode suprimir o else. Tá? Então, por exemplo, tirei o else. Eu só quero que ele emita alguma mensagem ou execute algum código caso a condição seja verdadeira. Tá? Então, se eu pegar, salvar isso daqui, vim aqui no meu navegador e pedir para ele executar, ele simplesmente não vai fazer nada. Por quê? Porque a condição que ele está tratando aqui, né, 6.9, é menor que 7. Então, ele não vai fazer absolutamente nada. Mas se eu colocar, por exemplo, 7.9 e vir aqui novamente para executar, ele vai retornar que o aluno foi aprovado. Então, né, como eu disse anteriormente, mais na parte teórica, quando eu não quero, né, ou não tenho a necessidade
de tratar caso a informação, né, caso o resultado da condição seja falso, não tem a necessidade da gente pegar e estar incluindo aqui a cláusula else. Tá? Então, não tem essa necessidade. Tá bom? Ok, pessoal? Bem, na sequência agora, a gente vai ver mais um complemento do comando de decisão if. Ok? Voltamos já já.